onde ele fala um pouco sobre isso, né, que a proposta da Record é muito boa e agradeceu, né, a presença do Corinthians na liga, que são as duas que têm dividido nesse momento o futebol brasileiro, né. Então, segundo a Folha de São Paulo, a proposta é de 2 bilhões e 800 milhões de reais por 5 anos de contrato de 2025 a 2029. Então, foi inclusive confirmada pela Rádio Itatiaia. Ele falou aqui ainda também, ó: quero agradecer a vinda do Corinthians para a nossa liga, melhorou demais nossa vida, né? Vamos dizer assim, o cachê é melhor para nós, a verba é melhor e o Corinthians veio para o nosso lado. Foi muito importante para todos os clubes, né, que estão no Forte, que é no caso da Liga Forte Futebol. E aqui, né, ainda falou, né, que a proposta anual seria de 560 milhões por uma partida por rodada, totalizando 38 por temporada, com um mando, né, de alguma das equipes da Liga Forte União. Então, vamos colocar assim, essa proposta de 560 milhões seria só para o Cruzeiro? Não, seria para os clubes que pertencem à Liga. Então, uma parte interessante desse valor poderia vir para o Cruzeiro. E aí, a Record teria, por exemplo, direito a uma partida exclusiva por rodada. Então, vamos colocar Cruzeiro contra o São Paulo no Mineirão. Cruzeiro, como pertence à Liga, a Record comprar, vamos colocar assim, ele teria exclusividade, só iria passar na Record esse duelo. Ou, por exemplo, Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians. Apenas a Record poderia transmitir esse jogo e o Premier, vamos colocar assim, que hoje domina, né, ia ficar de lado. Também o SBT seria um dos outros clubes, das outras emissoras interessadas, né, em fazer uma proposta, que a emissora do Silvio Santos colocou então um valor de 2 bilhões e 600 pelos mesmos 5 anos. E no caso, até a Record já havia falado que iria cobrir essa proposta do SBT, e eu não acho que vai ficar por aqui, viu? Eu acho que essa história só vai se definir lá pro final do ano, e os clubes tanto da Liga Forte União, né, e a outra que eu acabei esquecendo agora, enfim, até tem tantas, né, mas são duas ligas hoje que está dividindo o Brasil. Não tem como você fazer uma liga com 12 clubes, né, até porque vai ter 8 da Série A, outros da Série B, a outra parte tem mais times da primeira divisão. Mas assim como é tudo no Brasil, né, vai chegar ali faltando 2 semanas para o campeonato começar, eles vão chegar a um acordo entre eles, né? Mas essa questão aqui de transmissão pode ser bem interessante. Lembrando que o Cruzeiro, a expectativa é de aumentar até 100%, tá? O que ganha, por exemplo, anualmente com receita de transmissão. Então, por exemplo, em 2022, o Cruzeiro ganhou, vamos colocar ali, 110 milhões de receita. Para 2025, 2026, ainda mais o Cruzeiro estando na Série A, pode passar dos 250, 300 milhões apenas com receita não só do Brasileirão, mas de tudo, né? O que vai aumentar bastante o bolo para todo mundo. E, enfim, tem também aqui, ó, a Libra, né? Que agora eles falam aqui, que conta com clubes como Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, vendeu todo o seu pacote, TV aberta e fechada, pay-per-view, contrato de 2025 a 2029 por 1 bilhão e 400 milhões por ano, né? A depender dos times que estiverem na Série A. Então, aqui, ó, os times que assinaram, né, junto com a Liga do Cruzeiro, que foi então o Corinthians, o Internacional, o Cruzeiro, o Fluminense, o Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude, que hoje estão na Série A, e outros da Série B e Série C, que são aqui, né, América, Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Curitiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e o Operário. Então, vai ser um dinheiro dividido para os clubes e possivelmente o Cruzeiro podendo ficar com mais de 100 milhões, né, apenas desse acordo anual. Não sei como que vai ficar ainda, tá algo bem no início ainda, é uma bagunça. Não acharia ruim ter essa exclusividade, por exemplo, com a Record, até porque, vamos colocar assim, o Cruzeiro ainda poderia negociar seus direitos com o Premier, isso aí não seria um impeditivo, né? Até porque essa oferta da Record seria apenas por isso, um jogo exclusivo por rodada, o que agradou os clubes e, dependendo, né, aí vai ter que ir atrás do Premier para aumentar essa proposta. Então tá aqui também, né, 560 milhões, Corinthians ajuda e recebe elogios do Pedro Lourenço. Então vários portais, inclusive do Corinthians, destacando essa fala do Pedro Lourenço e agradecendo, né, o Corinthians, que sem dúvidas ajuda, né, você ter o Corinthians e o Flamengo, se os dois estivessem de um lado só, ia pesar muito. Mas como um tá na Libra e outro na Liga Forte Futebol, acaba ajudando bastante, né? Fora outros times, igual o Fluminense, o Internacional, o Vasco, e que tem uma torcida relevante, que estão desse lado também do Cruzeiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Você acharia que seria uma boa, né, ter esses jogos do Cruzeiro sendo transmitidos, por exemplo, pela Record? Até porque seria apenas um com exclusividade. Além essa matéria, né, essas duas aqui, tanto da Rádio Itatiaia e do Portal No Ataque, tá aqui, ó, mais investimento no Cruzeiro. Pedrinho e Matos recebem, né, bilionário na Toca da Raposa 2. João Adib, seu da CIMED, é um dos patrocinadores do Cruzeiro, também, né, ganhou
uma camisa aí de presente, vamos colocar assim, né? Então, assim, o João que já patrocina o Cruzeiro desde o ano passado, e sempre tem tido algumas relações entre o Cruzeiro e ele, justamente, né, em alguns patrocínios pontuais, por exemplo, como foi na final, né, da Copa São Paulo contra o Corinthians, que patrocinou, por exemplo, no peito, e vale lembrar, ele já tem, né, por exemplo, uma fortuna gigantesca. Se você vem aqui e pesquisa, ó, fortuna João Adib, até porque a CIMED cresceu demais, né, nos últimos 10, 15 anos. Tá aqui, ó, a fortuna avaliada em quase US$ 1 bilhão, né, 5 bilhões de reais, o que é, sem dúvidas, muito considerável. É aquela coisa, eu acho que é possível ele comprar o Cruzeiro, por exemplo. Olha, eu acho um pouco complicado, tá? Por exemplo, comprar um percentual relevante da Raposa. Mas eu não ficaria nada surpreso se o Pedro Lourenço tivesse um interesse, vamos colocar. Hoje ele tem então o quê? 90% das ações. Ele vender 20% por mais 200 milhões, 300, não sei, algo próximo disso. Até porque ele já colocou uma boa grana no Cruzeiro. O Cruzeiro vai voltar a brigar por algumas coisas. E eu não ficaria surpreso se pro ano que vem, por exemplo, tivesse um novo investidor chegando, um João Adip, um Gustavo Lima ou algo nesse sentido, tá? Até porque tem muitos empresários que já demonstraram interesse em ter essa compra do Cruzeiro. O próprio João Adib já falou disso em relação a patrocinar, o Gustavo Lima também, o dono da Ering também, da Ering e da Arezzo, né? O Alexandre Birman também, ele é cruzeirense, já falou que teria interesse de patrocinar, acabou não surgindo muita história, mas enfim, tem algumas figuras ali interessantes que pode, né, sem dúvidas, ser uma fonte a mais de receita para o Cruzeiro. E vou deixar aqui também para vocês o próximo jogo da Raposa contra o Atlético Goianiense, que está aqui, né, com uma cotação de 1,58 para a Raposa vencer o Atlético em casa, R$ 100 voltando 58 de lucro, né? Boa cotação aqui para esse duelo. Por exemplo, se tiver um valor mais baixo, né? Ah, quero colocar aqui R$ 40, por exemplo, voltaria a 63, ou por exemplo, R$ 15. Tá aqui as cotações. Já vou fazer minha aposta aqui para vocês, ó, R$ 5 então para o Cruzeiro vencer. Tá feito aqui para esse próximo jogo. Já finalizei. Para você começar bem simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando, né? Tem todas as cotações para os próximos jogos e você pode começar a apostar a partir de R$ 1. R$ 1 você já pode começar. Tem 100% de bônus. Tá aqui os jogos também. Vamos ver aqui, ó. Algum outro da Premier League, segunda divisão do futebol inglês. São várias, né? As opções. O link vai estar aqui embaixo, então, na descrição. Já está feita aqui a minha aposta. E nos vemos, então, aqui na Esportiva. Vamos falar aqui outra situação que foi recente, né? Que é esse caso envolvendo o Gustavo Lima. Tá aqui, ó. Gustavo Lima revela reuniões com o Cruzeiro e visita a Toca da Raposa. E assim, diferentemente do João Adib, o Gustavo Lima não patrocina o Cruzeiro, assim, não diretamente, né? Porque tem algumas empresas sim dele ligadas ao clube, mas acredito eu que se fosse, por exemplo, para fechar um acordo publicitário, o Cruzeiro não teria feito igual fez com o João Adib, né? Colocando foto, colocando tudo mais, muito mais voltado para aquele jogo. Acho que foi contra o Atlético, que o Cruzeiro horas antes anunciou uma parceria com uma empresa de seguros, que tem parceria, né, um dos sócios, o Gustavo Lima, que até aqui, ó, BP Consórcios, é isso, que vai ficar nos omoplatas do estádio. Tem também outras empresas que chegaram na gestão, né, do Pedrinho, a Vilma, também em relação a Surf aqui, já tinha, né, mas teve continuidade, Supermercados BH, a Faculdade Multivix e também a Codilar. Não ficaria surpreso se o Cruzeiro fechasse mais alguns acordos. Então, do Gustavo Lima, ele até fez alguns stories, né, falando que ó, é, que teve reuniões com o Cruzeiro e tudo mais. Ele falou que ó, a primeira reunião do dia, estamos aqui. Olha ele aí, né? Um abraço para todo mundo, que era o Pedro Lourenço que estava aparecendo, o dono da SAF do Cruzeiro. Até o Cruzeiro fez alguns posts nas suas redes sociais com fotos, né, com o Gustavo Lima e tudo mais. Enfim, ele até falou também, estamos aqui com o nosso craque, o Aquiles, chegou agora no Cruzeiro, que é um dos atletas, né, que saiu do Paranavaí, clube que é dele, lá do interior do Paraná, e vindo também para a equipe do Cruzeiro. Então, até essas aqui foram as fotos que o próprio Cruzeiro divulgou, né? Então, não foi segredo para ninguém. É igual eu falei, acredito que nessa temporada não vamos ter nenhuma novidade, tá? Ah, vendeu mais 10%, 15%, 20%. Mas é algo que é super normal no futebol, nas empresas. Eu não ficaria surpreso se acontecesse até mesmo algo com os dois, né? Porque são figuras bem conhecidas, ainda mais nos seus meios, né? O Gustavo Lima até mais, no Brasil inteiro e tudo mais. Então, é uma forma até de você já ir plantando, né, isso na torcida. Por exemplo, uma hora o Gustavo Lima vai comprar, então, um percentual do Cruzeiro. Mas acredito que por agora não foi. Até porque faz sentido, né? Por exemplo, do João Adib, já é um patrocinador, fez uma média ali também, postando nas redes sociais, com a marca e tudo mais. Isso aí é bom para a empresa. O Gustavo Lima tem essa desculpa, né, de ter o jogador aqui. Tem também, logo depois disso, o Cruzeiro fechou essa parceria do BP Consórcios. Então acaba que foi algo que acabou acontecendo naturalmente. Então, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários.
que você tem a dizer? Você acha que quanto que vale, por exemplo, o Cruzeiro? Até porque é difícil você colocar isso, porque as matérias que falam em relação a valores, eu nem prefiro comentar disso, porque eu não acho que vamos ter essa divulgação oficial tão cedo, mas acredito que o Cruzeiro pro ano que vem vai valer muito mais do que valeria no início desse ano, né? Ainda mais se voltar para uma Libertadores, não sei o que pode acontecer na Sul-Americana, então pode ter um valor muito mais valorizado, né? E dependendo do Pedro Lourenço, os 200 milhões que ele vai colocar nessa janela, já colocou, né? Um pouco mais de 160, eu acho que 130 só em contratações. Ele pode meio que terminar os investimentos por aí, vender 10, 15%, pegar esse dinheiro e reinvestir em reforços, e o Cruzeiro já vai virar autossustentável, ou seja, até para o próprio Pedro Lourenço pode ser um negócio que não vai custar tanto assim, né? 1 bilhão, 2, não, às vezes sim, muita gente ficou, né? Será que tem alguma chance desse negócio acabar saindo? Enfim, até vi alguns portais que trouxeram assim, essa informação de que poderia ter uma compra de 20%, enfim. Eu até esqueci, não achei mais essa matéria, mas surgiu essa especulação nas redes sociais e eu quero falar aqui então com vocês, né? Vai lembrar que o Pedro Lourenço e ele já são, vamos colocar assim, amigos, né? Há um bom tempo, não é de hoje. Ele até, no caso, já fechou diversas parcerias com, tipo, os supermercados BH e o Pedro Lourenço, né? Com o Gustavo Lima, para comerciais e tudo mais. E não ficaria surpreso, né? Se acontecesse uma compra de um percentual. Então, fala aqui um pouco mais sobre esses bastidores e tudo mais. E é raro, né, que eles postaram uma foto aqui, ó, os dois juntos, que é bem raro também. Geralmente eles vão, né, quando é um famoso assim, não postam muita coisa e tudo mais. A grande questão é, será que poderia ter alguma novidade em relação a isso? Até porque eu vou deixar aqui essa matéria, ó, um pouco mais de 15 dias, que fala sobre isso, ó. Após uma celebração entre os jogadores do Cruzeiro e a presença de Gustavo Lima, o cantor passou a seguir, né, o clube no Instagram. Então, assim, vale destacar que o Gustavo Lima tem 44 milhões de seguidores. Se eu não tiver enganado, é top 5, top 10 das pessoas mais seguidas do Brasil, né? Então tem um nome muito forte, sem sombra de dúvidas. E fora ainda esse encontro no Mineirão, teve também essa confraternização, né, que o Cruzeiro teve com os jogadores, com o Pedro Lourenço, enfim. Na época até trouxe vídeo aqui no canal. E aí a grande questão é, será que poderia realmente ter uma compra por parte do Gustavo Lima? Até vou deixar aqui para vocês várias matérias que já falam sobre isso. Caramba, tá difícil aqui porque tem anúncio para todo canto, hein? Meu Deus. Mas vamos lá, fala justamente sobre isso, né? De que ele comprou já um clube aqui no Brasil, que é o Paranavaí. O Cruzeiro até trouxe um jogador deles. Se você não viu esse vídeo, eu deixei aqui no card quando terminar aqui o vídeo. E aí, de acordo, né, com as informações, a compra foi totalizada em 3 milhões de reais. Então esse clube estava na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Se eu não estiver enganado, ele não conseguiu subir, tá? Mas assim, pelo que eu sei, nenhum dono de SAF pode adquirir outra. Ou seja, se ele tiver, né, um percentual desse clube, ele não pode ter um percentual no Cruzeiro. Pelo menos é essa o plano, né? Eu não sei se, por exemplo, como eles são de estados diferentes e vão brigar por objetivos diferentes, se poderia, né, ter essa participação. Mas pelo que eu sei, não poderia, né, comprar o Cruzeiro e ter o Paranavaí. Óbvio que o Cruzeiro ele não seria o controlador. O Pedro Lourenço, se vender, vai ser o que? 10, 20%, que é isso que tem se debatido, né? 20%, por exemplo, desse valor, que o Pedro Lourenço há um pouco mais de 1 ano e 8 meses pagou quase 100 milhões de reais, né, um percentual. Então, se fosse para vender esse percentual hoje, eu tenho certeza que valeria no mínimo ali 250, 350 milhões de reais. Mas lembrando, essa informação não tem como confirmar, né, de que tem realmente esse interesse ou não, que surgiu várias especulações. Se você está assistindo esse vídeo aqui, com certeza você viu nas redes sociais, tá? Tem aqui também outras questões que eu quero falar com vocês, que fala um pouco sobre essa questão da SAF do Pedro Lourenço, que hoje ele tem 90%, né, da SAF, e no caso os aportes, né, obrigatórios que eles vão ter é bem abaixo dos 500 milhões, de acordo com o Globo Esporte, né? Isso que teve um tempo e tudo mais, que já teve essa notícia. Então, para o Cruzeiro comprar, o Gustavo Lima comprar, por exemplo, vai ser um valor menor do que isso? Eu acho difícil, acho que vai ser realmente... vai ser bem mais do que isso, né? Um valor ali de 500 milhões. Meu avô que perguntou aqui se eu estava gravando ou não, mas já respondi para ele. Vamos dar aqui sequência no vídeo. Então, é aquela coisa, né? Compensaria pro Pedro Lourenço vender essa SAF do Cruzeiro? Eu diria que não muito. Até porque, se você for parar para pensar, no ponto de vista financeiro, seria mais um aporte e ele perderia um percentual. Agora, se você parar para pensar no ponto de vista de marketing e tudo mais, seria muito interessante para o Cruzeiro ter, por exemplo, mais um dono, vamos colocar assim,
com a imagem que seria ser atrelado ao Gustavo Lima, né? Então isso aí certamente não tem preço, seria algo bem interessante para se pensar. Vale destacar também outras coisas aqui, que o Gustavo Lima já teria demonstrado esse interesse há um bom tempo. Eu lembro que até o Jaircy Carvalho já trouxe várias informações na época que o Gustavo Lima poderia sim estar interessado nessa compra. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês no canal e eu estou bem curioso para ver o que você tem a dizer aqui embaixo sobre isso, né? Se compensa ou não. Antes disso, tem também mais um recado aqui que eu quero falar com vocês com a Esportiva VIP. Como que eu faço para acessar, Gustavo? Você pode vir pelo link aqui embaixo na descrição ou pesquisar aqui, né? Esportiva ele já iria vender, igual eu falei, um percentual, né? Não ia vender o controle, não. Eu acho que vai demorar para o Pedro Lourenço abrir mão assim do Cruzeiro, mas do ponto de vista de estratégia, de marketing, pode até ser interessante justamente por conta desse ponto que eu falei, né? De que teria um cara com, muito conhecido aqui no Brasil, com milhões de seguidores nas redes sociais e sem dúvidas isso faz diferença. E se fosse para avaliar hoje o Cruzeiro, você acha que 20%, como tem sido especulado, quanto que valeria, né? Você acha que, igual, o Pedro Lourenço pagou quase 100 milhões quando o Cruzeiro acabou de subir para a Série A. Hoje, quanto que valeria? 200, 300, 400? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se o Cruzeiro pegasse esse valor, você acha que compensaria investir, por exemplo, quem sabe uma parte ali, por exemplo, para melhoria do CT, que isso aí sempre vai acontecer, né? Você pode deixar ali tranquilamente uns 30 milhões a cada 2 anos só para ter reformas e melhorias, os equipamentos são muito caros e tudo mais, investir na infraestrutura de forma geral e aí, no médio e longo prazo, você vai ter uma estrutura sempre boa. E aí, vamos colocar, sobrou ainda 200 milhões, 250, poderia fazer uma janela fortíssima como foi nessa agora, ou deixar ali para contratar 2 jogadores com valor desse, cara, seria realmente assim para mudar o patamar. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, estou curioso para saber. Eu vou deixar também aqui para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recentemente aqui no canal, que estão aparecendo aqui na tela, tá? Então, vou deixar aqui para vocês. E o link da Esportiva VIP para você começar a apostar com 100% de bônus no seu primeiro depósito. Valeu, galera!